Vamos dar início ao nosso trabalho dessa manhã, da Comissão de Legislação Participativa. Declaro aberta a 39ª reunião da Comissão Legislativa Participativa. Essa audiência pública foi convocada para debater sobre a realização, implantação e expansão dos plantões das defensorias públicas de todo o Brasil, em atendimento à sugestão 98/2017 da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará e relatado pelo deputado Chico Lopes, por coincidência sou eu. Informa a todos que o conteúdo da audiência está sendo gravado, transmitido ao vivo pela internet. O material desta reunião será disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, www.câmaraleg.brclp. Comunico que essa atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando os cidadãos interagir com os deputados e as entidades, por meio das perguntas e considerações que pode ser acessado pelo link http://democracia.câmara.gov.br, Web Eventos Interativos. Composição da mesa. Convido para compor a mesa os senhores Renato Rosendo, deputado estadual do Estado do Ceará, meu estado, meu amigo. Gilmar Menezes S. Júnior, defensor público federal e secretário das Relações Institucionais, LEG. Pedro Carrilho, defensor público do Estado do Rio de Janeiro. Ana Carolina Neiva Gondim Ferreira Gomes. Eu, parente do futuro presidente da República, vou logo puxar o saco dela para dar certo no futuro. Vamos lá, olha, tu não todinho. Presidente da Associação de Defensores Públicos do Ceará, pronto. Não fale não no Ceará para ver uma coisa. Igor Albuquerque Roque, presidente da Associação dos Defensores Públicos Federais. Está presente? Bem. Ivan Rodrigues Sampaio, coordenador do movimento Quanto Vale uma Vida. A minha Estatuto do Idoso me protege, ficar sentado. Lúcio Andrade Hilário do Nascimento, ouvidor da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso e presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores e Defensores Públicos. Ou a economia miserável essa das palmas. Tudo bem, camarada? Ainda tem mais gente aqui? Tem, peraí, deixa eu ver aqui. Jorge Beron, defensor, está presente? Não. Comunico que o senhor Clériston Cavalcante Macedo, defensor-geral da Bahia e presidente do Conselho de Defensor Público Gerais, CONDEG, comunicou que seria representado pelo senhor Pedro, que já está aqui na mesa, né, Carelho? Não chegou, não? Informo que o defensor público geral, Carlos Eduardo Barbosa Paz, está sendo representado pelo senhor Gilmar Mendes Júnior. Esclareço que cada palestrante deverá ter o limite do tema do debate que disporá de 15 minutos. Para a sua exposição, prorrogável a juízo do presidente, não podendo ser aparteado. Vamos dar início à exposição. O primeiro orador, o expositor, é o deputado estadual do PSOL, senhor Renato Rosendo, deputado estadual pelo Ceará, que terá 15 minutos, portanto, pode por aqui, o mesmo ele começa a dar o sinal 5 minutos antes. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro eu queria saudar a mesa
a figura do deputado Chico Lopes, um deputado federal do Estado do Ceará, que aqui eu rendo a ele nossas homenagens. Agradecer também à Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. Doutora Carol, obrigado pelo convite também que a ADPEC nos faz. Aos demais defensores públicos aqui presentes, ao Lúcio, ao ouvidor, mas eu queria fazer uma saudação toda especial ao Ivan. Eu vou começar a minha, deputado Luiz Couto, eu queria também, ao cumprimentá-lo, eu vou cometer aqui, fazer uma confissão, em primeiro lugar. Eu sou servidor público federal de carreira, lotado aqui em Brasília, residia aqui em Brasília antes de ser parlamentar, Chico. E um belo dia eu estava numa noite em casa e me ligam do Ceará dizendo que tinha um cearense que precisava de um teto em Brasília, porque ele estava vindo aqui para uma agenda e não tinha um teto. Eu disse, ok, né? Nós somos hospitaleiros e solidários, né, pela nossa Constituição, não é, doutor Arilson? Então, é necessário, portanto, eu abriguei, e era o Ivan. E o Ivan chegou lá em casa à noite dizendo, olha, amanhã eu vou acampar na frente do STF porque eu quero falar com o ministro Joaquim Barbosa, era o então presidente do STF. Eu fiquei um pouco espantado. Eu disse, olha, eu acho que não é tão simples assim conversar com o presidente do STF, mas, né, não custa nada tentar. E ele saiu lá de casa e disse, olha, se você vai acampar mesmo, é melhor você estar preparado. Mas vamos fazer o seguinte, antes de você acampar na frente do STF, vamos ver se a gente faz uma agenda. Né? Você vai na Câmara Federal, na Bancada Federal do Ceará, você vai na Procuradoria-Geral da República, na Defensoria Pública da União, você conversa com... Né? Vamos conversar com todo mundo, porque aí... E aí ele me contou a história dele, e ela é absolutamente, né, tocante. O Ivan é pai do Matheus. O Matheus, ele demandava uma atenção emergencial em saúde num final de semana. Ele precisava de uma UTI, doutor Igor, e era necessário... Bem, não havia uma UTI disponível, um problema grave da saúde pública deste país, mas ele conseguiu mobilizar o magistrado de plantão. O magistrado consiga um advogado, né? E se o advogado pedir, eu vou lhe dar essa liminar, porque estou convencido aqui. Não havia advogado, não havia plantão da Defensoria Pública do Estado em matéria de saúde até então. E o resumo da ópera é que, graças à mobilização do Ivan, o Matheus conseguiu depois uma advocacia voluntária, uma advocacia privada, mas o que eu acho que é a grandeza do tema que nos reúne hoje é, sobretudo, esta compreensão da necessidade da cidadania ativa em matérias de acesso à justiça. Né? Como, de resto, de toda a Constituição do Estado brasileiro, o sistema de justiça, a parcela do Estado brasileiro responsável pelo acesso à justiça, pela administração da justiça, pela reparação do direito, pela aplicação da lei, ela também é hermética e desigual. Há um magistrado no Rio de Janeiro, que eu respeito muito, que ele resume bastante a história do sistema de justiça no Brasil. Quer entender o nosso judiciário, e aqui eu vejo vários defensores públicos e sabem do que eu estou falando. As varas criminais, sobretudo as de entorpecentes, estão cheias de pobres e os tribunais superiores estão lotados com as demandas das grandes corporações. Essa é um resumo do nosso desigual sistema de justiça também. E só pode haver, de fato, justiça se houver o acesso à justiça. Em 2015 e 2016, a ANADEP ela fez um diagnóstico das defensorias públicas que nos revelava que, à época, havia defensores públicos em 60% das comarcas. Ou seja, nós estamos, então, numa situação calamitosa, deputados. Calamitosa. Nós estamos falando, portanto, eu sou um militante de direitos humanos, eu estou deputado. E, como militante de direitos humanos, eu visito, obviamente, aqueles e aquelas aos quais mais o direito falta. Eu estive numa penitenciária feminina, veja aqui o doutor Carlos Décimo, eu vi uma penitenciária feminina no estado do Ceará, deputado Chico Lopes, em que eu encontrei uma interna com 1 ano e 6 meses, esperando a primeira audiência. Uma situação de flagrância de 1 ano e 6 meses. Que flagrância é essa? Por crime de menor potencial, por criminalidade aquisitiva. Criminalidade aquisitiva do interior do Estado. Por que ela estava há 1 ano e 6 meses, né, aprisionada? Porque, obviamente, a lógica é essa lógica do hiperencarceramento, da negação do acesso à justiça. Portanto, eu queria...
passar, portanto, para uma segunda etapa desta minha reflexão. Se este é o nosso diagnóstico, de que o nosso sistema de justiça ele reproduz e ele mantém desigualdades, é necessário termos uma agenda, repito, de cidadania ativa na democratização do acesso à justiça. Isso passa necessariamente pela necessidade de ampliarmos e fortalecermos as defensorias públicas em todo o Brasil. Não pode haver acesso à justiça sendo que aquele que julga e aquele que acusa se tiverem maior fortaleza institucional do que aquele que defende. É necessário equilibrar os polos, né, da prestação jurisdicional. E ela começa necessariamente pelo acesso à justiça. Termos metade do Brasil, metade das comarcas do Brasil, sem um defensor público, é dizer que aquele que está, né, como réu no processo criminal, ou aquela mulher vítima da violência doméstica, da necessidade, por exemplo, da prestação de alimentos, não vai contar com a reparação do direito. É viver na violação do direito. Portanto, é absolutamente democrático, é uma demanda da cidadania, é uma necessidade da democracia brasileira, do enfrentamento e para a democratização do acesso à justiça, repito, um judiciário, um sistema de justiça absolutamente hermético, né, que ele está em si mesmado. É necessário ampliarmos a porta de entrada deste sistema pela Defensoria Pública. Portanto, a primeira demanda é, sobretudo, em número de defensores e defensoras. Isso passa necessariamente pela garantia dos orçamentos necessários aos concursos públicos, a ampliação dos concursos públicos. A PEC, que foi encetada pelo então senador Mauro Benevides, que determinava que até 2018 todas as sessões judiciárias tivessem defensores públicos, me parece, não sei qual é o último levantamento, esse levantamento a que me referi, ele já tem 1 ano e 6 meses, mas me parece que nós não a cumpriremos como deveríamos cumprir, que todas as nossas sessões judiciárias tivessem defensores públicos. Daí a necessidade de que as casas legislativas, ao invés de serem trincheiras, como agora o são, do reacionarismo e do conservadorismo, da restrição de direitos, elas possam ser trincheiras da ampliação de direitos, da garantia de direitos. Nós que militamos no sistema de direitos humanos sabemos da tríade necessária para os direitos humanos. O reconhecimento do direito, em primeiro lugar, né, e demos um salto importante na constitucionalização de direitos, inclusive do acesso à justiça como direito fundamental, a promoção de direitos, o que passa necessariamente por um conjunto estruturado de políticas públicas, dentre estas, aquelas que permitem também o acesso à justiça e, obviamente, a garantia dos direitos quando os direitos são violados. Portanto, nós temos um Estado que ele próprio ele viola direitos pela ação e pela omissão, nesse caso, porque ele não permite, mesmo havendo reconhecimento desde 1988, ele não investe na promoção e ele não investe na garantia. Então, voltando aqui, faltando 6 minutos, e eu quero ser rigoroso no tempo, eu passo para a terceira consideração, que é da nossa experiência no Estado do Ceará, que nós gostaríamos, sem dúvida alguma, de nacionalizá-la, que é do acesso à justiça, em especial em regime de plantões e em matérias de saúde. Os plantões em defensorias já estão relativamente normatizados em matérias criminais ou de socioeducativo, né, no caso de infracionalidade adolescente. Mas nós sabemos hoje, pelo caos da saúde pública, dentre outras coisas, pela PEC da morte, a PEC do congelamento, os problemas da saúde pública no Brasil tendem a se agravar. Portanto, a judicialização das demandas em saúde resta como a última alternativa. Veja, se não houvesse o advogado voluntário, o Matheus não teria conseguido esta UTI. Quantos Matheus há no Brasil que, fora do expediente judiciário normal, não conseguem aquilo que deveriam ter como direito fundamental, que é o direito à saúde? Portanto, porque não há esforços necessários do ponto de vista do Executivo, e quando se busca a prestação jurisdicional para a reparação do direito, também não o há. Bem, nós, após uma intensa luta, e aqui eu ressalto, né, essa luta só foi vitoriosa porque houve cidadania ativa, a liderança, né, incansável, e aqui eu queria reputar mais uma vez elogios ao Ivan, como uma representação daquilo que melhor o Brasil tem, que é a sua cidadania ativa.
a constitucionalização de direitos dos anos 80 só foi possível graças ao surgimento de sujeitos auto-organizados, autoconscientes, que lutavam para ampliar o Estado-comunidade em relação ao Estado-aparelho. Né? E isso se deu muito, em especial, nos anos 80. Né? O nosso deputado, o deputado Chico Alencar, ele sempre diz assim, né, Chico? Já tivemos uma democracia mais densa. Já tivemos uma democracia mais densa. Estou vendo aqui, né, o Capelo, o Tiago, né, a Graça. Tivemos uma democracia mais densa, que permitiu, dentre outras coisas, a constitucionalização de tais direitos. Portanto, é esse sentimento de transformar uma demanda individual numa demanda coletiva, uma demanda em favor da sociedade. Foi graças a esta aliança entre parlamentares, associação de defensores e a cidadania ativa que conseguimos instituir na lei orgânica da Defensoria do Estado do Ceará, no artigo 66-A, plantões em matéria criminal, socioeducativa e de saúde. Portanto, e isso houve, doutor Igor, não foi simples, porque, obviamente, os gestores em saúde disseram que... Qual é a fala dos gestores em saúde? Queremos afastar a judicialização. Então, os gestores em saúde, todos eles, queremos afastar a judicialização em saúde. A judicialização nos atrapalha. A gente tem toda uma programação, a judicialização em saúde atrapalha. Veja, esta fala, que aparentemente, né, inseta uma certa racionalidade gerencial, ela tem um grave problema ético-político. Ela está dizendo para aquele que está sob risco de morte que, em nome da racionalidade gerencial, você não pode demandar o direito à saúde. Esta fala, que pode ser encontrada na boca de quaisquer gestores, né, hoje no Brasil, ela, me permitam a palavra dura, ela é cínica. Ela é cínica, ela é uma razão cínica. Porque ela não reconhece, inclusive, que, sendo o direito fundamental, sendo a saúde um direito fundamental, eu devo, quando esse direito ele não é garantido, eu devo buscar quem pode garantir a sua aplicação, que, ao fim e ao cabo, deve ser um judiciário que, ao fim e ao cabo, deveria ser muito mais democrático, muito mais acessível. Portanto, essa é uma vitória que nós conquistamos e que, obviamente, nós queremos nacionalizá-la. E aqui o deputado Chico Lopes nos permite, né, através dessa audiência pública aqui, né, expandir essa conquista de tentarmos plantões em saúde nas leis orgânicas em todo o Brasil, como uma necessidade de ampliação do acesso à justiça e uma necessidade de reconhecimento do acesso à justiça como um dos pilares da democracia, né, de uma democracia mais densa, de uma cidadania ativa e, sobretudo, de um país que reduza as suas desigualdades. As desigualdades econômicas, elas também são desigualdades políticas, e as desigualdades políticas se reverberam, dentre outras coisas, no acesso à justiça. Portanto, eu concluo colocando, e aí, né, devo finalizar dizendo, como diria o Chico de Oliveira, sejamos críticos dos nossos sucessos. Se nós demos esse passo, é necessário que nós possamos avançar no maior número de defensores e defensoras públicas para que a PEC 80, a PEC 80, que garante as defensorias públicas em todas as sessões judiciárias, ela seja, obviamente, garantida. Portanto, se houve avanços, e eles devem ser comemorados, ainda está muito longe. Um país que tem a quarta população carcerária do planeta, 66% dela, basicamente, em razão de criminalidade aquisitiva, de réus primários envolvidos em criminalidade aquisitiva, jovens negros das periferias urbanas, está muito longe de ser uma democracia em qualquer sentido e, sobretudo, do ponto de vista judicial. Então, eu me coloco aqui, coloco o nosso mandato, né, o mandato do PSOL no Ceará, em favor da luta do acesso à justiça e reconhecemos que o melhor instrumento para isso é fortalecer as defensorias públicas. E uma última nota, nesses últimos 50 segundos, é dizer que a Defensoria Pública... Com horário, não. Eu vou... Você não sabe que o perigo que você está me dando. Não, quando for necessário... Não, eu vou concluir. Eu vou concluir. A Defensoria Pública, além desse aspecto constitucional que me falei, e do acesso à justiça, né, eu queria dizer que a experiência das ouvidorias, eu fico muito feliz que há 2 ouvidores aqui, né, a experiência das ouvidorias me parece uma experiência inovadora do ponto de vista democrático. Você tem uma instituição do Estado que ela resguarda um assento na sua estrutura para um ouvidor externo. Isto é escolhido pela sociedade civil. Nós precisamos reproduzir esta experiência em outras instituições de Estado. E, para isso, obviamente, nós
Repito, é preciso que as trincheiras legislativas não sejam ocupadas com vozes medievais, com vozes do obscurantismo. Nós precisamos de mais vozes democráticas ocupando essas trincheiras, em favor do direito e da democracia. Obrigado. Obrigado, deputado. Parabéns pela sua explanação. E os ouvintes podem fazer pergunta, podem fazer crítica através da internet, que nós estamos aqui à disposição. Vamos ouvir agora, passo a palavra a Gilmar Menezes Júnior, Defensoria Pública Federal, que terá o mesmo tanto de 15 minutos para a sua exposição. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Saúdo a mesa na pessoa do deputado federal Chico Lopes. É uma satisfação imensa estar aqui, representando o Defensor Público Geral Federal, que não pôde vir em virtude de evento no Rio de Janeiro, onde está ocorrendo o encontro de países de língua portuguesa, de instituições de assistência de língua portuguesa. Então, ele está lá representando a Defensoria Pública da União. Pois bem, a situação aqui posta diz respeito à ampliação da assistência jurídica gratuita, no que diz respeito à atividade ininterrupta do plantão. Hoje, no Brasil, nós temos 27 defensorias públicas estaduais e temos a Defensoria Pública da União. Eu represento aqui a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública, como um todo, é a única instituição que consta de modo expresso na Constituição Federal como promotora de direitos humanos. E quando se fala em direitos humanos, pode-se falar em direitos fundamentais. Direitos fundamentais, tanto os individuais quanto os sociais. Sociais, saúde, previdência, moradia, trabalho, e os individuais, que tem um rol extenso lá no artigo 5º da Constituição. Pois bem, a Defensoria Pública da União, que é a realidade que eu conheço, e eu vou passar aqui para os senhores e para as senhoras, ela está em apenas 28% das localidades onde existe sessão judiciária. 28%? 28% somente. E, diante do cenário imposto pela Emenda Constitucional 95, não existe possibilidade de crescimento. O que existe no momento é um esforço hercúleo para que não haja o fechamento de unidades, principalmente de unidades no interior. Ou seja, teve uma Emenda Constitucional 80, de 2014, que dizia que deveria haver, no prazo de 8 anos, ou seja, até 2022, uma unidade de defensoria pública em cada comarca ou seção judiciária. No âmbito da União, é um cenário que provavelmente vai ser impossível de se concretizar diante da Emenda Constitucional 95, que tem prevalecido, pelo menos nesse primeiro ano de sua vigência. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande para não fechar unidades. No que diz respeito especificamente aos plantões, a Defensoria Pública da União ela faz plantões há mais de 10 anos. Só que, recentemente, com a Emenda Constitucional 80, houve incremento da autonomia financeira e administrativa da Defensoria no âmbito federal. O que ocorre? Alguns dispositivos aplicáveis ao Poder Judiciário passaram a ser aplicados também à Defensoria. E o inciso 12 do artigo 93 diz que a atividade judicial ela deve ser ininterrupta. Então, o artigo que trata especificamente da Defensoria, ela remete a esse dispositivo que trata do Poder Judiciário. Ou seja, desde 2014, existe um dispositivo constitucional que diz que a atividade da Defensoria deve ser, assim como do Judiciário, deve ser ininterrupta. Ininterrupta. Então, o que foi que nós fizemos no plano federal? Houve a expedição de uma resolução que equivale, no âmbito do Executivo, equivale a um decreto, só que é uma normatização interna, dispondo a respeito da sistemática de plantões. Em que situações ocorre o atendimento do plantão? E quando eu falo plantão noturno, plantão de final de semana
plantão de feriados. Ou seja, a Defensoria Pública não fecha, da União não fecha, e tem o quê? Tem sempre um defensor com telefone e um servidor à disposição da população carente que precisa de atendimento na área de saúde, quando há periclitação da vida ou da saúde, quando há uma situação de prisão em flagrante, né, no âmbito federal, ou quando há o perecimento do direito. O que é isso, perecimento do direito? Vou dar um exemplo aqui. Quando existe, por exemplo, o Enem, aí determinado estudante teve um problema na inscrição, e só constatou isso um dia ou 2 dias antes. Então, nós atuamos para fazer com que essa pessoa, acionamos, né, o Poder Judiciário, para obter uma decisão em caráter de urgência, em caráter liminar, como é conhecida, modo popular, para que essa pessoa faça a prova. Nos casos de saúde, como a competência da Justiça Federal e Estadual, elas são concorrentes, tanto pode atuar a Defensoria Pública do Estado, quanto a Defensoria Pública da União. As causas mais frequentes dizem respeito a tratamento e a internação em leito, em UTI. Só que nós temos um problema muito grande. Por quê? O plantão, a expansão do plantão nas unidades das defensorias estaduais é importante, tem que ocorrer. Cada defensoria tem uma realidade diferente. Existem defensorias mais bem estruturadas, né? Como, por exemplo, a do Rio de Janeiro, que tem uma quantidade significativa de defensores, é muito bem estruturada. No âmbito federal, nós temos cerca de 620 defensores para o Brasil todo. É um número pequeno, mas mesmo assim nós fazemos os plantões. Sim, o que é que acontece no caso dos plantões, na área de saúde? Na área de saúde, a pessoa procura, muitas vezes madrugada, só que a gente atua, a gente peticiona, geralmente o juiz federal ele concede a decisão a liminar, só que aí se instala o quê? Um grande problema, que é a efetivação. Por quê? Porque já existia o problema, se não existisse esse problema, a pessoa não teria nos procurado. E aí, com a liminar, existe um problema relacionado à fila, existe um problema relacionado à falta efetiva de leito, porque existem várias liminares, né, por dia aqui no DF mesmo, são entre 5 e 10 ações intentadas, tanto no âmbito federal quanto no distrital, no sentido da obtenção de leito de UTI. Ou seja, se tem uma liminar, mas não se consegue imediatamente o cumprimento dessa liminar. Em muitos casos, evoluem a óbito. Então, o problema é sistemático, o problema não é isolado. Atuando de modo efetivo no plantão, nos estados e no âmbito da União, isso não vai garantir com que a pessoa receba o tratamento, receba o medicamento ou seja internada em UTI de modo imediato. Porque essa mudança tem que passar pelo Executivo, tem que haver o diálogo institucional, Executivo, Judiciário, Defensoria, Ministério Público, porque sem diálogo institucional, cada um atua numa área e não se chega a lugar nenhum, ou se chega, mas com muito tempo depois, né? Então, eu falei aqui das 3 situações que dizem respeito, né, à atuação no plantão, e o nosso presidente da associação aqui vai levantar questões referentes ao não pagamento de remuneração do defensor, relacionado a essa questão. Tem a sistemática de compensação, mas essa sistemática ela não é adequada, né, porque ela desobedece à legislação, que diz que a pessoa que trabalha, mesmo de sobreaviso, ela deve ser remunerada, né? Então, o nosso presidente aqui vai ter a oportunidade de abordar essa questão. Eu me coloco à disposição de quem quiser tirar eventuais dúvidas a respeito da situação relacionada à Defensoria Pública da União, e encerro minha fala para poder oportunizar a fala dos outros oradores. Muito obrigado. Obrigado, Gilmar Menezes, muito obrigado. Quero avisar os internautas que nós estamos à disposição para receber sugestões, críticas, que no fim dessa sessão nós vamos fazer um resumo,
porque essa comissão tem direito de apresentar lei e os senhores podem utilizar a comissão e nós assumimos qualquer lei que melhore no que nós estamos discutindo aqui e nós podemos, a Comissão de Legislação Participativa tem esse poder. Vamos ouvir agora a palavra do senhor Pedro Carriello, defensor público do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, o nosso... Cadê? Ah, não chegou? Então passa à frente. Palavra à senhora Ana Carolina Neve Gondim, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. Meu estado, viu, gente? Não, é não. Não é só meu. Eu sou menino tudo é dele só. Com a palavra com direito a 15 minutos, como todos os expositores. Não, pode ficar em pé e falar ali. Não, é porque eu trouxe uma pequena apresentação, bem breve, Pois é, pai, fica ali. sobre o caso do plantão. Até a gente vai se ver. Gondim, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. Meu estado, viu, gente? Obrigado. Inicialmente, eu gostaria de Eu saudar... não sabia que tinha um eco nessa casa. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar saudando o deputado Chico Lopes, que está presidindo esta sessão e que apresentou parecer favorável à nossa sugestão, possibilitando que estivéssemos aqui debatendo sobre defensoria, que é um assunto que muito nos apaixona. Gostaria de saudar também o deputado Renato Roseno, representante do Ceará aqui, e que também lutou bastante por essa causa, que só pôde se tornar realidade o plantão do Ceará, graças ao seu trabalho também. Gostaria de saudar aos colegas defensores da mesa, na figura do colega Gilmar, que está atuando aqui, né, na Defensoria Federal, e do Igor Leite. E gostaria de saudar também o Lúcio, que ele está aqui representando as ouvidorias de todo o Brasil. E a Defensoria do Ceará tem um carinho muito grande pela nossa ouvidora, porque, além de sua função, ela é uma grande parceira, porque ela atua de uma maneira muito insistente com o nosso serviço no Ceará. Eu trouxe uma breve explicação sobre como se deu a questão do plantão. A Defensoria Pública é muito importante a gente situar a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública ela tem a missão constitucional de defender, né, o acesso à justiça. É uma instituição permanente, o que quer dizer que é uma política pública direcionada aos cidadãos que não podem pagar advogado e que é a forma com que esse cidadão tem para acessar o Poder Judiciário. E não só apenas para acessar o Poder Judiciário no sentido de protocolizar uma ação, mas também no sentido de defender até o final, inclusive em recursos, e também enviar ofícios, né, todas as formas de defesa do seu direito, não apenas judicializando, né, como é muitas vezes confundido o papel do defensor com que apenas protocolizam a ação judicial, mas nós fazemos mediações, nós fazemos educação em direito, oficiamos, fazemos conciliações também na área de saúde, antes de judicializar, que é uma experiência exitosa também do Ceará. Nós temos propiciado a economia de recursos com isso para a população. Por quê? Porque nós, ao invés de ingressarmos de pronto com a ação, nós temos um procedimento administrativo prévio de conciliação com a Secretaria de Justiça do Estado. Então, isso é sobre a Defensoria. Então, o que aconteceu no caso do Ceará? No caso do Ceará, há cerca de 2 anos, a Defensoria Pública vem ouvindo a população de maneira direta, através do orçamento participativo, que é isso. São realizadas audiências públicas no interior do Estado e na capital, em várias comunidades, em várias cidades. No último, foram ouvidas 1.500 pessoas, e, inclusive, está sendo uma prática reconhecida no Prêmio Inovare, na data de hoje. Então, foram ouvidas as pessoas, e essas pessoas elas têm demandas. Como eu quero investir em defensoria? E as pessoas decidiram que querem que tenha mais defensores, que
é uma diretriz da emenda 80 e que também a população está exigindo cada vez mais esse direito. No Ceará, eu trouxe aqui só a título de curiosidade, nós estamos em 29% apenas dos municípios e, obviamente, que a luta da associação, a luta dos defensores é para que tenha defensor em todos os municípios, na forma da Constituição da emenda 80. E nós entendemos, em relação à emenda 95, que foi aqui mencionada, nós temos também emendas estaduais para contingência de gastos. Nós solicitamos e pleiteamos e estamos sempre batendo esse assunto com os nossos deputados e com o Poder Executivo, no sentido de que qualquer contingência deve ser interpretada à luz da Constituição, ou seja, nesse assunto específico de quadro, de manutenção e possível expansão ao longo dos 4 anos que tem pela frente ainda, de ter um balanceamento entre esses princípios. A Lei Complementar 171, que já foi aqui mencionada pelo deputado Renato, que foi sancionada pelo governador do Estado do Ceará, ela prevê o plantão no âmbito da Defensoria do Estado em casos urgentes aos finais de semana, em saúde, penal, infância e juventude, com a retribuição, né, e com o plantão regulamentado pela Defensoria. As premissas da regulamentação foram que fosse voluntário, porque o defensor ele vai voluntariamente trabalhar nesse plantão e ele vai ser valorizado, porque ele tem também uma indenização por esse plantão. Então, nesse momento em que a gente vive um caminho em relação ao desmonte de serviços públicos, nós temos que valorizar o serviço público e não desmontar. Então, quando se tem um projeto de contra a estabilidade, sem reposição de servidor. PDV, sem reposição de servidor. Contra a Previdência Pública, atacando o servidor. Então, esse fortalecimento da Defensoria Pública, esse reconhecimento da importância do serviço público é um debate que deve ser trazido aqui para essa casa. Então, foi inicialmente na capital e, posteriormente, no mês de setembro, já foi realizado também no interior do Estado. As medidas urgentes, como já foi falado aqui, habeas corpus, né, revogação de prisão, questão criminal, também a questões de saúde, UTIs, medicamentos, não apenas UTI, mas casos de saúde urgentes, na área de infância e juventude. Certo? Na capital foram 78 dias efetivos de plantão, cada dia com 3 plantonistas nas respectivas áreas. Foram atendidos mais de 546 adolescentes. E esse plantão foi instalado em abril, apenas, desse ano. Então, são muitas famílias impactadas. Cerca de 234 ações de saúde realizadas. Na seara criminal, está se aguardando expressividade com relação à audiência de custódia, que no Ceará ainda está avançando esse tema. Sim. Não, em 78, isso, 78 datas de plantão. No interior, no Cariri, já tivemos 34 datas. Um defensor em cada data, porque no interior, realmente, a quantidade de defensores é menor. E em Sobral, 18 datas. Então, não temos ainda dados de quantidade de petições. Questões que eu trago para serem abordadas. Inicialmente, obviamente, que a luta da associação, a luta dos defensores, a luta de todos é que seja realmente um quadro de defensores compatível. O déficit, atualmente, está de 42% no país. No Ceará, como eu falei, é 29% das comarcas. Então, ainda temos nem a metade. A emenda 80 vai fazer 4 anos no próximo ano. Então, metade já do seu tempo de vigência. E ela determina 8 anos. Então, ainda estamos longe, pelo menos no Ceará, nós temos 70% ainda, 120 cargos vagos. É preciso se avançar no preenchimento dos quadros, porque, como já foi dito aqui, não adianta que tenha no final de semana se não tem em todo o município. Então, a luta é para que tenha em todo o município e também no final de semana. É importante que exista uma contrapartida,
Por quê? Em alguns casos, até existe a folga, como já foi falado aqui. Mas nós defendemos um modelo que exista a indenização, porque a folga, deputado Chico Lopes, a folga é o seguinte: o defensor ele já responde, às vezes, muitas vezes, por 2 varas, 3 varas. E como é que é o gozo dessa folga? Ele goza dessa folga, mas o trabalho permanece. Quando ele volta, está lá acumulado. Então, é uma folga entre aspas. Por isso, nós defendemos que exija, sim, uma indenização e a valorização desse trabalho. O plantão, para se tornar realidade, precisa de orçamento, como bem foi falado aqui pelo deputado Renato. E esse orçamento ele precisa que o gestor compreenda a importância do plantão, né? O gestor e a população compreendam a importância. Finalmente, eu trouxe algumas notícias. Eu trouxe um vídeo pequeno. Esse vídeo retrata a importância do trabalho. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. A gente abre esta edição mostrando como foi o primeiro fim de semana de plantão da Defensoria Pública do Estado. O atendimento é só para casos considerados urgentes. Um abraço amigo e orientação que tanto a Vanessa estava precisando. Foi isso que ela encontrou nesse fim de semana de plantão da Defensoria Pública do Estado. Há uma semana está angustiada com a doença da mãe. Eu estou com a minha mãe hospitalizada no município de Horizonte, na unidade de pronto atendimento. É provável que ela tenha sido acometida de uma bactéria, está com uma doença grave, com insuficiência renal e hepática. Já tem mais de uma semana que a gente está lá, tentando um leito para transferi-la para Fortaleza, para um tratamento mais intensivo, mas não conseguimos. Por isso veio em busca de ajuda judicial. Depois de 8 dias, a doença da mãe vem se agravando e a peregrinação por um leito não vem sendo nada fácil. Devido já ter passado vários dias sem o tratamento específico, então a paciente só veio a piorar. Muito difícil, muito sofrimento. É muito difícil ficar de mãos atadas sem poder fazer nada, sempre é negado o pedido, hospital lotado. E no caso dela, que já é uma paciente grave, tem insuficiência hepática, renal, insuficiência respiratória, a paciente já está entubada. Então é um caso de urgência, emergência, a gente precisa desse leito urgente. Urgência. Essa é a palavra que a Edna mais vem falando nos últimos dias. Também está correndo atrás de um leito para a mãe que sofreu um AVC. Ela está entubada, não fala nada, está lá, como se fosse morta, só respirando por aparelho. E ela tem condições de dividir o quarto com essas outras pessoas? Não tem, porque tem gente lá com pneumonia, doenças contagiosas. Vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? Se a gente não pode levar para casa, tem que ficar lá, pelo menos para dar remédio, soro. Em situações assim, cada minuto conta. Cada minuto conta, porque cada minuto vai agravando a situação dela. Eu vim aqui, eu tomara que dê tempo. Além de casos como esses, que envolvem o setor da saúde e que acabam se enquadrando em processos cíveis, os plantões devem atender outras esferas, como a criminal, na infância e juventude, uma maneira de prestar serviço para quem não pode esperar. Ao todo, são 3 defensores por plantão. O atendimento acontece por ordem de chegada. Os dias extras de acolhimento acabam contribuindo para uma rapidez. Caso de vida ou morte, liberação de corpo, no caso de também busca e apreensão de menor, quando há necessidade, no caso da infância, aquelas questões de infração, onde o menor tem que ser apresentado, o defensor vai comparecer à audiência, na mesma forma do crime, quando há os crimes em flagrantes, há necessidade de habeas corpus. Os casos que não se encaixam nesses perfis são considerados de caráter normal e podem ser atendidos durante a semana. Já esse serviço de urgência, que começou aos fins de semana, devem aumentar seu atendimento em todo o estado do Ceará. A tendência é fortalecer esse plantão nos finais de semana, para que a população realmente sinta uma efetividade nesse serviço que está sendo prestado e ampliar também para a região metropolitana, para o interior do estado, para que, assim, toda a população seja assistida. Só lembrando que o plantão da Defensoria Pública nos fins de semana funciona no... Eu gostaria de concluir, acredito que já excedi o tempo, mas não. Que o que tem que ser debatido, deputado Chico Lopes e todos que estão escutando, é que serviço público nós queremos no Brasil. Que serviço público? Então, quando vem uma discussão assodada, querendo finalizar uma garantia como a estabilidade, que serviço público a gente quer? Sem reposição de servidor.
um PDV também sem reposição de servidor. Uma emenda que já tem 3 anos, vai fazer 4, né? Mais um contingenciamento e mais um sinal de, como foi dito aqui, que a Defensoria Pública está respirando por aparelhos, né? Porque a gente estava numa previsão de crescimento e agora está de sobreviver. Então, assim, eu trago aqui um pouco da ousadia do meu Ceará para dizer que ousemos, sim, defender que a população veja, ouça, escute, compartilhe nas redes sociais que ela tem, sim, que brigar pelo serviço público que ela quer, né? Que ela tem, sim, que também perceber a importância desse trabalho, exigir dos deputados, como nós aqui estamos exigindo também, fazendo a nossa parte, né? Exigindo isso, que o serviço público da Defensoria Pública, que é permanente, que está na Constituição, continue permanente, continue crescendo, né? Que cada pessoa que está aqui nos escutando, de cada estado, peça e exija que no seu estado a interpretação de contingenciamento não recaia sobre o mais fraco, sobre o pobre, e que possamos, sim, manter, né, sobreviver realmente momentos que não são fáceis de economia, mas que, uma vez sobrevivendo, né, possamos avançar em direção a que todo o Ceará, assim como todo o Brasil, possa verdadeiramente contar com o serviço do defensor. E também no final de semana. É só assim que eu quero concluir minha fala. Obrigado, senhora Ana Carolina. Muito obrigado pela sua participação. E vamos agora passar a palavra para o senhor Igor Albuquerque, presidente da Associação dos Defensores Públicos Federais. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu quero só saudar a mesa aqui, na pessoa do deputado Chico Lopes, grande parceiro da Defensoria Pública aqui no Congresso Nacional. Queria agradecer também a brilhante atuação do deputado Renato Rosendo lá no Ceará, que a fama de parceria com a Defensoria Pública já ultrapassou as fronteiras daquele estado, né? E partilhar um pouco do misto do meu sentimento aqui, né? Assim, eu fico feliz, né, por nós estarmos discutindo Defensoria Pública, mas triste por ser uma coisa tão trivial, né, tão essencial, que é a questão do plantão nas defensorias públicas no Brasil. O que eu tenho a dizer, deputado Chico Lopes, é que a discussão aqui, o assunto tratado, ela é a ponta do iceberg, né? Nós estamos discutindo plantão na Defensoria Pública. Mas, como já bem ressaltado pelos meus antecessores aqui, né, com dados da ANADEP, com dados da Defensoria, com dados agora da ADPEC, nós estamos vendo que falta o essencial. Faltam defensores em inúmeras comarcas, faltam defensores em inúmeras seções da Justiça Federal. Então, o dado da Defensoria Pública da União, por exemplo, nós estamos apenas em 28% das seções da Justiça Federal no Brasil. Então, em outros 72% não tem um defensor público federal, né? Nós temos um juiz para julgar, nós temos um membro do Ministério Público Federal para acusar, nós temos um advogado público para defender o Estado, mas a população carente que precisa de um defensor público não tem assistência nenhuma, com uma grave, né, violação ao acesso à justiça, né? Nossa Constituição, é preciso a gente reconhecer e parabenizar a atuação do Congresso Nacional, né, no que diz respeito à evolução da alteração da nossa Constituição Federal. Lá com o nosso Constituinte, em 1988, a previsão de defensoria pública ela foi de maneira muito tímida, né? Foi uma previsão bem sumária, bem um artigo, não tinha um capítulo próprio, uma seção própria tratando sobre a defensoria pública, era uma coisa muito, muito singela. Com o passar dos anos, né, e com o clamor social, essa realidade ela foi mudando. O nosso texto constitucional ele começou a ganhar corpo no que diz respeito à defensoria pública. A gente pode citar, por exemplo, aqui a Emenda Constitucional 45, né, que ela conferiu autonomia às defensorias públicas dos estados. Logo depois, assim, vamos dar um intervalo aí de 10 anos quase, né, vieram as emendas Constitucional 74, que concedeu essa autonomia, que estendeu essa autonomia à Defensoria Pública da União, e, em 2014, tivemos a Emenda Constitucional 80, que já citada aqui, que vem, né, atendendo essa necessidade da população e prevê, né, impõe
que é dever do Estado colocar um defensor público em toda comarca ou em toda seção da Justiça Federal no prazo de 8 anos. Como já bem ressaltado aqui, passaram-se 4 anos e até agora, como colocado por doutor Gilmar, meu colega de carreira, a tendência, infelizmente, na Defensoria Pública da União é fechar unidades. É fechar unidades. E eu digo fechar unidades em estados onde praticamente já nem existe. Eu pego como exemplo aqui o Ceará, né? Já que nós temos 2 parlamentares aqui do estado do Ceará. A Defensoria Pública da União no Ceará, ela só tem em Fortaleza. Só tem em Fortaleza. Todo o interior do estado do Ceará não possui um defensor público federal. Então, qualquer pessoa que precise, seja numa atuação de urgência, seja numa atuação ordinária, ele não tem a assistência de um defensor público federal. E aí o que a gente vê, infelizmente, é que maus advogados abusam dessa ausência da Defensoria Pública, né? Nós já nos deparamos com inúmeras reportagens nos veículos de comunicação mostrando que existem alguns advogados, se Deus tomara que sejam as exceções, né, que eles abusam na fixação de honorários contratuais, a pessoa tem um passivo, às vezes de 20, 30, 10 mil reais para receber, o advogado fica com tudo aquilo. Já nos deparamos com situações onde as pessoas têm um benefício previdenciário, uma pensão, uma aposentadoria, e o contrato com aquele advogado é da pessoa ficar tendo que pagar 20, 30, 40% pelo resto da vida, por ter recebido aquela pensão. E você diz, não, mas a pessoa aceita. Não, onde não se tem nada, um pouco já é muito, né? Então, as pessoas se veem refém dessa situação. Mas, infelizmente, isso é uma opção do Estado brasileiro. Isso é uma opção do nosso legislador, isso é uma opção do nosso gestor. E aqui, falando em gestor, o deputado Renato, ele traz uma colocação dizendo que quando da aprovação da lei complementar lá, né, da lei orgânica da Defensoria Pública do Ceará, houve uma pressão muito grande por parte dos gestores de saúde no que diz respeito à exclusão da previsão do plantão da Defensoria Pública, porque sabe que no plantão vai haver, né, inúmeras ações. Eu acho, na verdade, que o Executivo, infelizmente, me permita a franqueza aqui, mas os nossos gestores, eles são... Estou tentando arrumar um nome aqui, mas não encontro. Eles são burros. Permita-me. Por quê? Porque o Estado brasileiro, as instituições, elas não dialogam, elas não conversam. É isso que acontece. Então, a Defensoria Pública, infelizmente, de maneira equivocada, ela é vista como um reprodutor de ação, como um ajuizador de problemas. Como bem colocado aqui por Carol, a Defensoria Pública ela vai muito além disso. Ela é muito mais do que isso. A Defensoria Pública, ela precisa ser enxergada pelo Executivo como uma instituição ou como um órgão, como um termômetro social para a elaboração das políticas públicas. Se a Defensoria Pública está entrando na Justiça pedindo UTI, ou medicamento X, é sinal de que o sistema, de que o Estado está doente. Então, vamos resolver aquele problema ao invés de querer eliminar o plantão da Defensoria Pública. É impressionante, é lamentável essa situação. Mas, enfim, eu emendo aqui, fazendo uma pergunta, e acho que a gente talvez não tenha nem resposta, para a população, para o legislador. Qual é o serviço público, né, como colocado por Carol, qual o serviço público que nós queremos no Brasil? Nós estamos vivendo uma verdadeira guerra declarada do mercado, que eu queria conhecer esse sujeito mercado, contra o funcionalismo público, né? Como se o Estado ele fosse inchado, a Defensoria é inchada, a DPU só está em 28%. Né? Ela não está em 128%, não, é 28%, mas ela é inchada. Né? Nós temos hoje, na Defensoria Pública da União, mais de 700 cargos vagos, mas ela é inchada. Nós não temos na Defensoria Pública da União carreira de apoio, mas ela é inchada. Né? Nós não temos uma remuneração por plantão, que é feito na Defensoria Pública da União sem restrição de matéria. É urgente, como bem colocado por doutor Gilmar, é urgente, é feriado, é final de semana ou é de madrugada, não importa. A Defensoria Pública da União ele está 24 horas aberta à população, mas está inchada. Eu queria saber onde é que está esse excesso, onde é que está esse inchaço do serviço público no Brasil. É uma questão que a gente precisa se colocar, a gente precisa pensar, a gente precisa combater esse discurso. E a gente, como eu falei no início, estamos discutindo aqui a ponta do iceberg, né? Eu já fiz toda essa choradeira,
para falar agora a respeito do plantão. Como já colocado, até por doutora Mariana, ela acabou de fazer uma exposição, Carol, acabou de fazer a exposição aqui, dizendo que nos 78 dias de plantão da Defensoria Pública do Ceará, foram ajuizadas 234, né, ações de saúde. Então, assim, foram 234 Mateus que foram salvos. Né? Foram 234 crianças, adultos, idosos que tiveram aquela sua necessidade atendida. E a Defensoria Pública, ela funciona como uma última alternativa. A gente sabe que a judicialização ela é uma última alternativa. E a Defensoria Pública da União e dos Estados, elas são muito responsáveis e evitam a judicialização. Nós sempre, como já exposto pelos meus colegas aqui que me antecederam, nós sempre oficiamos aos órgãos que os assistidos têm alguma demanda contra. A gente sempre tenta resolver administrativamente essas questões. Inclusive, é um dever institucional. A Lei Complementar 80, que traz as normas básicas de funcionamento da Defensoria Pública dos Estados e traz as normas de funcionamento da Defensoria Pública da União, ela diz que é dever do defensor tentar resolver administrativamente as demandas que lhe são postas. A gente sabe que o nosso Poder Judiciário está soberbado de ação e não caberia a Defensoria Pública ingressar com ação temerária, com ação desnecessária. A gente tenta sempre resolver na esfera administrativa. A situação da Defensoria Pública no Brasil ela é tão caótica, ela é tão pequena ainda, que eu cito como exemplo, na Defensoria Pública da União, a ausência de um ouvidor. Estou aqui ao lado de Lúcio, né, que é o ouvidor da Defensoria Pública do Mato Grosso, e na Defensoria Pública da União nós não temos um ouvidor. Isso é a realidade. A Defensoria Pública da União, apesar de haver uma previsão em uma normativa interna, né, dessa figura do ouvidor, nós não temos a contraprestação para quem vai exercer essa função. Fica até o meu apelo aqui, a Lúcio. Se souber de algum ouvidor que queira ser voluntário lá na DPU, a gente está trabalhando na base do voluntariado. Né? Hoje, na Defensoria Pública da União, nós fazemos plantão, como eu disse, sem contraprestação. O defensor que vai para o plantão, ele não recebe para fazer o plantão. Então, ele está deixando de ter um momento de descanso, de lazer com sua família e vai ficar de plantão, sem receber nada por isso. Ele não recebe uma contraprestação. Então vamos apresentar um projeto de lei para que isso seja aprovado e que... Tá, mas isso é tão longe. Entre apresentar o projeto, concretizar com uma pressão gigantesca, né, do executivo, do mercado, querendo acabar com funções, fechar o serviço público. Então, assim, é muito complicado, é muito delicada a situação. Eu acho que nós temos que discutir, né, nós temos que avançar, nós temos que estimular e fomentar cada vez mais foros como esse, né, para mostrar, abrir as entranhas da Defensoria Pública e mostrar a realidade do que é a Defensoria Pública para a população brasileira. Isso que estamos discutindo aqui é um clamor social, está aí o Ivan, que representa, né, essa necessidade da população brasileira. Nós vimos nas matérias aqui o sucesso, né, que foi o primeiro dia de plantão da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Isso é uma realidade no Brasil todo, não se limita apenas à questão da saúde, né, como já colocado aqui, mas, sobretudo, hoje em dia, com as audiências de custódia, né, mas aí vem um discurso reacionário. Né? Mas isso aí não é direitos humanos, isso é direito dos manos. Eu tenho um conhecido meu aqui de Brasília, que ele era um dos maiores críticos da questão dos direitos humanos. Né? Exatamente. Ele era um dos maiores, é um absurdo, bandido bom e bandido morto, tal. O discurso dele era esse. Até que ele já é uma pessoa de mais idade, tem um filho com a idade próxima à minha, até que o filho dele, por circunstâncias da vida aí, foi pego tentando subtrair alguma coisinha ali para comprar droga e tal, e foi preso. E aí ele viu a força do Estado contra ele. Né? Ele se viu do lado de lá do balcão, digamos assim. E aí, desde então, ele passou a ser um dos maiores defensores dos direitos humanos. Os direitos humanos são direitos básicos. E a Defensoria Pública no Brasil, ela é a única instituição com previsão constitucional expressa de promover os direitos humanos. Então, nós precisamos, sim, fortalecer a Defensoria Pública, nós precisamos que,
nós precisamos, por quê? Com esse fortalecimento, nós damos voz e vez à população carente, né? A população que é potencialmente ou deveria ser assistida pela Defensoria Pública no Brasil, ela ultrapassa as barreiras dos 120 milhões de brasileiros. Então, são 120 milhões de brasileiros que estão à mercê do acesso à justiça. Então, eu encerro parabenizando esta casa, parabenizando o deputado Chico Lopes pela iniciativa, dizendo que a Defensoria Pública da União, dizendo que a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais estão inteiramente à disposição para a gente fortalecer essa instituição que é tão essencial, que é tão básica para a população brasileira. Bem, como penúltimo, que o último, é lógico, queria passar a palavra ao senhor Lúcio Andrade Hilário do Nascimento, ouvidor da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. E o último será o nosso companheiro, senhor Ivan Rodrigues Sampaio, que será depois do Lúcio. Bom dia a todos e todas presentes. Quero cumprimentar as autoridades presentes, no nome do deputado Chico Lopes, né, que está aqui presente hoje. Dizer um pouquinho... Quero começar falando um pouquinho sobre as ouvidorias externas, né? Como foi anunciado, eu sou ouvidor da Defensoria Pública do Mato Grosso e presido o Conselho Nacional de Ouvidores das Defensorias Públicas, né? Por imposição legal, a Defensoria Pública, desde 2009, criou, né, na legislação, desde 2009, ter as ouvidorias externas. Mas, entretanto, nós estamos presentes em 11 estados, né? Então, na maior parte dos estados da nação, a gente não está presente. E isso, para nós, sociedade, é um custo muito alto, né? Porque o ouvidor externo, ele vem da sociedade civil, ele não pode ser um membro da Defensoria Pública, ele não pode ser servidor, não pode ser membro, e ele é formado uma lista tríplice pela sociedade civil, né? Então, isso significa o quê? Participação popular, significa controle social, né? Então, é a sociedade civil participando ativamente dos rumos da Defensoria Pública, da instituição, levando as demandas da instituição e dando as devidas tratativas do clamor social para dentro da instituição. Então, assim, muito foi dito a respeito das defensorias como um todo, essa necessidade de se ter os plantões, que é isso que a gente está discutindo hoje. Eu confesso que eu já estou no meu segundo mandato de ouvidor e estou finalizando aí o 3º ano de Defensoria Pública, e eu, na minha inocência, eu acreditava que 99% das defensorias públicas possuíam plantão, né? E eu vejo que a realidade não é essa. Em Mato Grosso, desde 2007, nós temos o plantão dentro da Defensoria Pública, né? E ele é um plantão que funciona de maneira capenga, né? Ele existe no papel, né? Todas as matérias. O defensor público, se tiver uma emergência, não interessa que hora que for, ele tem que atender essa demanda, né? É até injusto com o profissional, com o defensor público, isso, né? Você não ter defensores lotados, não ter um núcleo específico. Durante a semana, a gente apareceu a demanda, tem que atender, né? E, nos finais de semana, a gente tem uma escala de defensores públicos que fazem os plantões, né? E, posteriormente, eles tiram folgas compensatórias, né? Mas isso, na capital, é mais fácil, né? Onde eu tenho um vasto número de defensores. Agora, eu pego comarcas no interior do estado, onde tem um defensor público para fazer tudo, ação civil, criminal, tudo que aparecer, ele tem que fazer. E, se der um pepino no meio da madrugada, ele tem que estar a postos, né? É surreal a gente imaginar esse tipo de trabalho que é desenvolvido pelo defensor no interior. E Mato Grosso é um estado continental, né? Nós temos comarcas a 1.300 quilômetros da capital. Então, o acesso, as políticas públicas, elas não chegam nesses locais longínquos,
né? A ausência do Estado, o Estado se faz ausente em muitas matérias, principalmente em saúde, né? Então, quando o Estado se faz ausente, a população clama pelo o seu direito, né? E bate à porta da Defensoria. E a Defensoria tem que estar a postos para tentar mediar, sanar, garantir o direito desse cidadão, né? Então, assim, quando a gente fala nessa questão dos plantões, óbvio que falta defensores públicos para isso, mas conversando com colegas ouvidores também, a gente tem que pensar em toda uma estrutura, né? Falta também servidor. Quando a gente não é só o defensor que trabalha num plantão, né? Você precisa de um servidor, você precisa de um profissional da área de segurança para fazer a segurança das pessoas que ali estão, porque torna-se alvos vulneráveis, né? Um prédio com 2, 3 pessoas, pode acontecer algo no local. Então, assim, é complexo, o buraco é mais embaixo. E a gente sabe dessa crise orçamentária que o país inteiro vive, né? E no Mato Grosso não é diferente. A gente está vivendo uma crise sem precedentes, a Defensoria vive uma crise sem precedentes dentro do Estado. A gente tinha um cenário no início do ano que era de expansão e universalização de todas as comarcas. Dentro do Estado de Mato Grosso está presente a Defensoria Pública. Nós fizemos um concurso público e demos posse para 20 novos defensores públicos em dezembro do ano passado. Só que demos posse, só que não conseguimos lotar nos municípios, nas comarcas, onde não existia Defensoria Pública, né, por falta de orçamento. Então, faltava-se 14 comarcas para se universalizar dentro do Estado, e, ao invés da gente avançar e colocar e ter defensores públicos nessas 14 comarcas, nós regredimos. Nós tivemos que suspender o atendimento em 15 comarcas, né, por falta de atraso de duodécimo, por falta de orçamento. Então, assim, a crise é muito grande e o buraco, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? A gente não vê atraso de duodécimo para os poderes, para o Legislativo, para o Ministério Público, para o Judiciário. E a gente vê, né, nas outras áreas, a torneira sempre fecha para quem realmente necessita, né? Então, a ordem de prioridades está invertida dentro do Estado brasileiro, né? E a gente tem que se atentar para isso. A gente tem que colocar o dedo na ferida, né? Quando a gente fala na aprovação das PECs, que primeiro passou a PEC no Congresso Federal, limitando o concurso público, investimento em áreas sociais, isso também foi para os estados, né? E isso tem um impacto muito grande, né? Não é à toa que os movimentos sociais chamam de PEC da morte, porque é um estrangulamento, né? Isso é fato. A gente não pode tapar o sol com a peneira e falar que, olha, a gente vive uma crise sem precedentes, e eu também gostaria de conhecer esse tal de mercado, sabe? Que tanto é dito, que tanto é falado, né? Tudo em nome do mercado, o mercado isso, o mercado aquilo, e a população está aí. A gente teve, por exemplo, uma estatística que saiu, os senhores devem ter acompanhado nos veículos de comunicação ontem, que a gente tem um quantitativo de quase 1 milhão de pessoas que estão na fila de espera para fazer uma cirurgia no país. E olha que essa estatística, esse levantamento desses dados foram levantados pelo Conselho Federal de Medicina e muitos estados se negaram a fornecer os números. Ou seja, a gente tem uma cifra negra aí. A gente tem um quantitativo muito maior, muito mais elevado do déficit e do caos que é a saúde pública, né? Então, a gente vive uma crise sem precedentes e a gente olha para o Legislativo, olha para o Judiciário, a população cobra, a população clama e não vê uma luz no fim do túnel. Essa é a realidade, né? Que aí você vê reforma trabalhista, você vê reforma da Previdência, você vê uma série de direitos sociais sendo cortados, né? E o retorno de tantos os tributos que a população paga, a população não está vendo, né? Eu fico imaginando o que vai ser o trabalho intermitente daqui a uns anos. Daqui a uns anos, não. Em breve, daqui a uns meses, né? As pessoas
a gente está num desemprego muito alto dentro do país, as pessoas os grandes veículos de comunicação já estão noticiando. Tem empresas contratando para se trabalhar 3, 4 horas e pagando R$400. E o dito mercado fala que a pessoa pode arrumar emprego em outro lugar, ter 2, 3 empregos. Só que não vai ter emprego para essas pessoas. A gente sabe disso. Né? Essa pessoa ela já não sobrevivia com um salário mínimo de R$940. Agora, ganhando R$300, R$400, acho que a gente vai virar um caos dentro do país. A gente está vivendo um retrocesso. A gente não está avançando. A gente está retrocedendo no tempo. Né? Então, é muito preocupante. E, dentro dessa esfera, estamos nós, Defensoria Pública, que tem como preceito constitucional a defesa dos vulneráveis, né? Tentando remar contra a maré e garantir os direitos do cidadão, daquele que está em vulnerabilidade. Mas, do jeito que as coisas estão indo, não vai ter muito direito para a gente correr atrás e garantir para o cidadão. A realidade que está posta é essa. Né? Então, um exemplo que eu conversando com os colegas, quero cumprimentar a colega Patrícia, que está aqui, que é ouvidora aqui do Distrito Federal, né, ouvidora da Defensoria Pública, e conversando com ela, ela me trouxe uma notícia muito boa, que eu não tinha conhecimento, que no Distrito Federal existe um núcleo, né, um núcleo especializado em plantão. Né? Então, seria o ideal para todas as defensorias públicas, se tivessem núcleos. Lógico que a realidade do Distrito Federal é outra, né? O Distrito Federal é uma ilha. A realidade é essa. Né? E você tem vários estados, cada um com as suas particularidades, com as suas vulnerabilidades, e muito estado é um diferente do outro. Né? Mas é óbvio que é de suma importância se ter esse atendimento jurídico em período integral. Né? É inquestionável isso. E, para se ter esse atendimento, a gente tem que ter uma sensibilização. A gente tem que ter uma sensibilização dos legislativos nos estados, tem que ter uma sensibilização na Câmara Federal, no Senado Federal, para que se olhe para o vulnerável, né? Para que se olhe para o Estado de Defesa. Porque a gente vê, lógico, eu não quero aqui, longe de mim, desprestigiar uma instituição tão importante como o Ministério Público. Mas, ao longo dos anos, o Ministério Público se estruturou, né? E se tornou o que ele é hoje, um Ministério Público forte. Né? E conseguiu, na maior parte dos seus estados, conseguir um percentual nos orçamentos. Né? Então, nós queremos e clamamos isso também para as defensorias públicas, que é de suma importância. Porque a gente não consegue se planejar. Por exemplo, a gente estava num planejamento em Mato Grosso para se universalizar as defensorias nas comarcas onde não tinha. De repente, houve uma dita crise econômica dentro do Estado, que, ao invés de a gente avançar, a gente retrocedeu. A gente teve que suspender atendimento. Se talvez a gente tivesse um orçamento garantido, um percentual no orçamento, na receita corrente líquida garantida, talvez essa realidade não seria outra, né? Nas defensorias como um todo. Né? Porque a gente poderia se planejar, a gente poderia ter núcleos próprios, poderia se abrir mais concursos e vagas para defensores públicos, para servidores. Né? A gente vê a importância, por exemplo, estava conversando com a Patrícia, ela teve recentemente num congresso no estado de São Paulo, um congresso que discutia políticas interdisciplinares dentro das defensorias públicas. Né? Então, a gente sabe que o problema social, o problema da sociedade, ele não se restringe ao direito. Né? O direito ele dialoga muito com outras áreas, com a sociologia, com a assistência social, com a psicologia e tantas outras áreas. E a gente precisa ter esse tipo de profissional dentro das nossas instituições. É fundamental isso. Né? Porque o direito, por si só, ele não dá conta de responder, muitas vezes, demandas da sociedade. A gente precisa desses profissionais. Então, para a gente ter isso, a gente precisa se planejar e precisa ter o aporte financeiro para isso. Né? Então, só para finalizar, né, eu quero agradecer aqui o convite feito pela Câmara Federal, né, em nome do deputado Chico Lopes. Quero agradecer à doutora Carol,
da DPEC, né, que conversa bastante, dialoga bastante com a Meire, e que foi uma das idealizadoras desse espaço de debate, né? E também o Ivan, né, que é coordenador do movimento Quanto Vale uma Vida, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, né, um guerreiro, um aguerrido, e que nós tenhamos mais Ivans no Brasil, que nós estamos precisando. E menos Temer. Né? Isso. Obrigado. Obrigado a participação do Dr. Lúcio. E vamos agora, o último da mesa, o senhor Ivan Rodrigues Sampaio, coordenador do movimento Quanto Vale uma Vida. Devia ser uma interrogação, né? Quanto é que vale uma vida? Mas aqui não, é ponto final. Com a palavra, com 15 minutos, a partir de agora. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. E aqui, mais uma vez, sou sobrevivente de um sistema, né, que o capitalismo está acima de todos. Mas eu sou aquele contrastezinho, aquele pingo que está lá no fundo questionando quanto vale uma vida. Quanto vale a vida do cidadão pobre? Até quando nós, nesse país, vamos dar atenção só ao nosso ego? Mas, de antemão, eu não poderia deixar, antes de começar, agradecer as pessoas que são responsáveis para a gente estar aqui. Primeiro, o nobre deputado Chico Lopes, pela nobreza que ele teve de apresentar o projeto, de apresentar essa solicitação de audiência pública, o empenho incansável da doutora Ana Carolina, que não mediu esforços para que nós viéssemos estar aqui, e também ao grande mentor do plantão do Estado do Ceará, o nobre deputado Renato Roseno, e também a apresentação, ele não está aqui, mas está muito bem representado pela sua assessora, chefe de gabinete Graça, o nobre deputado Chico Alencar, que esse, por motivo dele, por razão dele, hoje eu estou aqui pela 8ª vez. Mas é isso. E eu não poderia deixar de agradecer também a empresa a qual trabalho, a Norte Segurança, que disponibiliza, quantas vezes eu preciso, os meus plantões, libera para que eu estivesse aqui, é grande parceira. E se hoje essa causa tem andado, eu agradeço muito ao doutor Ubatã, que é o dono daquela empresa, qual é o meu patrão, e que me deu carta branca para, quando eu precisar, seja os dias que eu seja necessário, a empresa está disponibilizando os dias que for necessário para onde eu puder ir. Então, ele me chamou na sala dele e me deu essa carta branca. Então, é um grande homem, um grande empresário, que no meio empresário é bom ter muitos mais os urubatãs, que seja sensível ao povo também. É isso, pessoal. Esse é um pouquinho, é um resumo bem básico. Acho que vocês entenderam o recado. E essa dor, que até hoje me consome, é o combustível para me estar aqui, representando os mais pobres e injustiçados. Mas também para enaltecer e dizer para todos esses aqui, defensores, representando todas as categorias de defensores do país, que vocês, o trabalho de vocês é tão maravilhoso, pessoal, que eu costumo dizer que, graças a Deus, a intervenção desses grandes profissionais devolveram o meu bem maior, que foi a vida do meu filho, que por 51 horas eu vi ele condenado à morte, e eu, simplesmente, por ter um cidadão pobre, vi a justiça cruzar os braços para mim, e eu voltar naquele domingo com a pior sensação que o ser humano pode sentir. Eu me emociono, porque eu vivo aquela dor até hoje, com a lágrima descendo no canto do olho, e meu filho ser condenado à morte, porque a justiça só enxerga quem tem condição financeira. Mas o anjo da vida entrou em ação na segunda-feira e salvou meu filho. Por isso, o trabalho de vocês, pessoal, não deixe que ninguém toque. E eu estou aqui, prova a vida, enquanto vida eu tiver,
eu vou estar defendendo as categorias de defensores, porque ele é a porta que garante o acesso à justiça aos injustiçados, seja na área da saúde, seja na área criminal, em qualquer área que o pobre já sofre tanto sem nada. E, às vezes, o único espaço que ele tem é o acesso à justiça e a porta direta é o defensor, porque não temos dinheiro para bancar um advogado. E esse é o apelo. Sejam fortes, sejam resistentes. E se vocês estão inchados, eu vou dar uma receita para os defensores. Nós somos o antibiótico que vamos desinflamar esse inchaço que o poder público diz que está inchado. Que os nossos representantes legais, que os nossos parlamentares possam sentir na carne a dor do mais pobre. E eu trago de apoio a todos vocês o apoio de uma sociedade que luta, que sofre por esse descaso, que até hoje, tamanho século XXI, para nossa vergonha do nosso país, até hoje, o povo brasileiro está morrendo. Quem precisou do UTI numa sexta-feira vai conseguir na segunda. Já morreu e já enterrou seu ente querido. E quem tem feito alguma coisa para mudar isso? Cadê a nossa justiça? Cadê os nossos representantes legais que tiram dinheiro para tudo quanto é canto? A AMU disse que você não pode assistir a televisão, que é um descabível roubo do nosso dinheiro para bancar luxo para poucos. Então, chegou a hora de nós se mobilizar, cobrar, exigir isso. Eu lhe digo que não é fácil. Foi 1 ano e 6 meses eu brigando para ter essa audiência pública aqui. Uma grande dificuldade, não tinha ninguém que pedisse, fizesse um ofício solicitando essa audiência pública. A doutora Ana Carolina assumiu em fevereiro e já me chamou para a posse dela, e na hora que eu estava lá, primeiro de tudo, a oportunidade, você tem que correr atrás, ela não corre atrás de você. Eu disse logo, doutora, eu tenho um intimado para você, e ela correu dentro. Tivemos aqui, ligava 10, 20 vezes para a CLP, venci todos no cansaço. Eu não aguento mais esse cearense ligando, nós vamos marcar essa audiência, porque ele é o saco. Mas, graças a Deus, estamos aqui, pela resistência. E a única forma que tem de o político entender o povo é cobrando, exigindo, não ocupando lugar de coitadinho, mas num lugar que nós somos o poder, e ele está lá representando nós. E está muito bem remunerado por isso. Então, eu fico triste por eu ter andado em vários gabinetes, chamando vários parlamentares do meu estado, está muito bem representado por 2 figuras muito boas, que é o deputado Chico Lopes, que é muito bem reconhecido nacionalmente pelo seu trabalho, obrigado, e o nosso nobre deputado Renato Rosendo. Mas cadê os demais? Essa causa não chama atenção, não é? Os políticos, não interessam os políticos, os parlamentares. Em 2014, eu andei em todos os gabinetes. 6 ou 7 me atenderam bem. E um em destaque, que é responsável por nós estarmos aqui. O nobre deputado Chico Alencar. Que chegando lá, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar esse vídeo para ele. Ele, Ivan, eu estou saindo. Antes disso, sente aqui, escute aqui esse vídeo agora. E ele escutou. Isso foi no outro dia. Ivan, foi criado uma PLC, Projeto de Lei Complementar 394 de 2014, que é um projeto de lei que é ambicioso, para que nós viemos ter plantões da Defensoria em todas as comarcas do país. E esse projeto é um projeto que eu sonho ele como real, que é a Lei Mateus, que vai levar o nome do meu filho. Não sei em que tempo que ela vai ser concluída, mas enquanto vida eu tiver, eu vou estar lutando por esse feito, porque esse feito vai estar representando o mais pobre. Então, pessoal, essa luta é do povo. Essa luta eu estou aqui chamando todos os valentes, todo cidadão brasileiro que acorde para esse feito. Vamos ajudar a salvar o nosso povo vulnerável que morre todo dia. Chegou a hora de nós se colocar no lugar daqueles. Porque hoje eu estou representando cada um. Eu senti na carne o descaso e a solução da justiça. Tem jeito. E outra coisa, eu sou o contraste porque eu ando assim. Por que hoje eu vim assim, pessoal?
Porque eu ando no meu dia a dia, todo dia assim. Eu já abordei para mais de 100 mil pessoas. Vou estar passando para vocês aqui um panfletinho que eu desafio tudo e todos. Não pode panfletar dentro do avião. O que é que eu faço? Quando todo mundo levanta, quando é para sair, eu levanto a voz. E os pobres dos funcionários do avião não podem me barrar porque os corredores estão cheios. E levanto a voz e panfleto todo mundo. Então é na raça, é no sangue. E eu vou passar aqui, passa aqui para a mesa, por gentileza, e depois vou passar para os demais. Toda a história está aqui. Estou terminando de entregar 35 mil panfletos desses. É só recebendo, não, é falando da causa. Todos os dias da minha vida eu falo dessa causa. Eu sou vigilante nas minhas horas vagas, eu sou garçom. Dentro do paletó eu estou com um panfletinho. Pego e entrego às pessoas, discretamente. Um dos maiores desafios que 2015 eu estive aqui, entrei no plenário, que ia ser votado o projeto de lei, que não foi pela inconstitucionalidade, que só quem tem poder legítimo de apresentar esse projeto é o Defensor-Geral da União. E chegando lá, não podia entrar com nada. Eu enchi os bolsos de panfleto. E na minha entrada, eu vi um policial legislativo. Na minha entender, eu vi ele vulnerável. Vulnerável não, assim, ele me passou um ato humano. E eu entrei dentro do plenário e comecei a panfletar o povo lá dentro. E ele vinha, quando ele nasce, vinha ele. Eu disse, eu saio daqui algemado, mas eu não vou deixar de fazer meu feito. Cheguei para ele, senhor, eu queria aqui falar do movimento Quanto Vale a Vida. E vou lhe entregar esse panfleto, que não podia estar lá dentro. Eu disse, eu vou sair algemado, mas ele vai saber do movimento Quanto Vale uma Vida. E aquele rapaz me sentou, me escutou, ele disse, não se preocupe, que todos os policiais legislativos vão ser também sabedores dessa causa, me dê panfleto que eu vou panfletar todo mundo também. Então, é no grito e na raça. Hoje eu me coloco no lugar do mais pobre. Eu sou representante legal dos injustiçados, sem partido, sem posição social. E Deus tem me agraciado com as melhores pessoas dessa terra. Porque Deus é bom demais. Eu, em um evento, uma certa vez eu fui convidado para um evento, e naquele evento, várias pessoas, todas as autoridades importantes foram saudadas. E eu estava assim. E eu lembro que naquele evento, eu peguei e comecei a panfletar o povo. O povo me olhou com nojo. Não quero, não. Uma vergonha. E eu lhe digo, eu não sou essa pedra que as pessoas acham que eu sou tão forte, não. Quis abalar minha estrutura. Mas uma pessoa que eu tenho o maior respeito e carinho, me abraçou e disse, Ivan, você é inspiração para mim. Eu estou com você, nada vai lhe abalar. Eu recarreguei minhas baterias de novo. Por isso que hoje eu vim a caráter do que eu sou, do que eu faço no meu dia a dia. Eu não sou estrela. Eu sou simplesmente o representante legal daqueles que sofrem com as injustiças desse país. Quanto vale uma vida? Tamanho século XXI, a justiça atende simplesmente quem tem condições financeiras aos finais de semana e feriados. E eu digo hoje que a justiça ela não é cega coisa nenhuma. É uma hipocrisia que ela venda nos olhos. É a maior hipocrisia que nós temos. Ivan. Porque ela enxerga simplesmente quem tem condição financeira. Lindo. Então, pessoal... Ivan, nós te vamos dar 5 minutos para você terminar, viu? Porque tem outros que vão responder o que está sendo perguntado. Obrigado. De nada. Então, pessoal, é isso. Hoje, estamos aqui para tirar essa venda dos olhos, para que o pobre tenha vez de ser enxergado como ser humano. Porque o pobre já não tem justiça, já não tem nada. A única coisa que ele tem, a única porta é o acesso à justiça, e esse é negado. Mas, graças a Deus, a luta incansável desse vigilante, com a parceria de uma grande pessoa, que para mim ela é iluminadíssima, Elizabeth Chagas, defensora executiva da Defensoria do Estado do Ceará, tesoureira executiva, e de tantas idas e vidas à ADPEC, que eu não tinha vez nem voz, e ela ouviu o clamor desse maluco, e abraçou a causa, e abriu as portas da Defensoria em geral. E graças a Deus e a ela, hoje nós conseguimos implantar o plantão da Defensoria no Estado do Ceará. Nem o cidadão cearense nunca mais vai passar porque eu passei, porque se tornou lei no nosso Estado.
porque ninguém anda sozinho. E eu lhe digo que no dia 28 de dezembro, essa matéria foi votada. Mas, desde então, o nobre deputado Renato Rosendo, muito atuante, porque até então, o único parlamentar do estado do Ceará, parlamentar estadual, o único que até hoje olhou para essa causa, nenhum outro. Quando ia ser votado, ele disse: Ivan, o plantão da saúde provavelmente vai sair. Porque vai de frente ao quê? Ao poder. Porque o Estado não tem saúde, o Estado não tem nada, e vai cobrar dele. E foi dito e feito. No último minuto do segundo tempo, ia ser votado o plantão, o governador tirou o plantão da saúde, ficou da criança e do adolescente e o criminal. Renato corre ao gabinete, sai desesperado para o gabinete do Renato. Fui com essa blusa aqui, só que para entrar tinha que estar paletó. Botei um paletó e uma gravata, mesmo assim. Estava lindo, maravilhoso, mas era o que eu tinha. Consegui o paletó no gabinete do Renato. Ele chamou o líder do governo, da bancada do governo, e me levou até o gabinete dele e disse: olha, doutor Evandro Leitão, junto com o doutor Sato, você não vai me ouvir, não, você vai ouvir quem sentiu na pele. E ele ouviu. E no último minuto do segundo tempo, ele botou na pauta o plantão da defensoria. Então, eu agradeço a Deus que eu acho o Renato, eu acho que todo mundo já ouviu falar no José de Arimateia, né? Que quando Jesus ia ser jogado o corpo, ele intercedeu para que ele viesse ter um enterro digno. Então, o Renato, eu considero ele o José de Arimateia que intercedeu no último minuto do segundo tempo para que o plantão da saúde estivesse hoje no nosso estado representando o pobre, o mais fragilizado. E eu homenageio e peço uma salva de palmas a esse grande parlamentar, porque ele tem o nosso respeito. E é isso, pessoal. Eu quero, já estou terminando o meu tempo, mas assim, esse é um pouquinho dessa história. Seu tempo não, horário, que não vai limitar seu tempo, o horário é pena. Então é isso. Muito obrigado, mas essa luta não para, essa luta é constante, e eu faço um apelo a toda a sociedade brasileira, aos defensores, mais uma vez, não desistam, lutem. Espero que o nosso deputado, aliás, o nosso defensor-geral aprecie. Eu sei que a história não é fácil, mas a gente está aqui em discussão, mas nós não aguentamos mais que o país venha sofrer com isso. E em destaque, nós temos um estado que, para minha vergonha, que é o Amapá, o único estado brasileiro que não tem plantão da defensoria. Fizeram concurso, já sei que fizeram concurso, mas até então não foram chamados. Chegou a hora de nós se mobilizar, o povo daquele estado, para que o governo chame esses defensores, porque ele é o representante legal do pobre e a justiça. E só através dele nós vamos ter um país mais justo e uma sociedade mais decente. Esse é meu apelo como cidadão, como vigilante que sou e como defensor da vida. E que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Desculpa a minha expressão, mas é isso que eu sou. E não poderia, já nos momentos finais, agradecer uma grande amiga em destaque, que é um anjo, que é a nossa amiga Cibele, que eu tenho o prazer e a honra de ter no meu hall de amizade uma mulher do coração gigantesco e é uma iluminada por Deus nessa terra. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado. Terminamos a parte da mesa. Agora vamos os convidados, com preferencial primeiro os deputados. E o deputado José Augusto Nalim, do PMDB do Rio de Janeiro, se ele está interessado de fazer alguma observação, alguma pergunta à mesa. Bom dia. Bom dia. Cadê? Eu sou eu que mexo aqui? Fala. Quero parabenizar a mesa e lamentar por ter chegado atrasado, mas peguei aí o final da palavra do Ivan, muito emocionado. Eu acho que todos que estão aí estão em defesa da Defensoria Pública e defesa do ser humano. Então, parabéns à mesa e não vou me abster de fazer qualquer pergunta. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado pelo Rio de Janeiro e tem vivência no meio do povo. Tudo que for dito aqui, a gente já conhece um pedacinho do dia a dia do nosso trabalho. Tem deputado que olha por cima do retrovisor, mas tem deputado que se interage com a comunidade. Isso é importante. Olha, nós estamos chegando ao nosso final.
quero avisar os senhores que eu sou o primeiro vice-presidente, mas a direção dessa comissão é a deputada Flávia Moraes, do PDT, que faz um grande trabalho, não só com a comissão, mas externa à comissão. E todos nós que passamos dessa comissão, que ela é uma comissão especial que fala para fora. Ela não é uma comissão técnica, ela é uma comissão política. Agora, as pessoas que eu vou nominando aqui, vocês fazem a saudação e se despede já, aí, porque a gente está indo para o final. Mas eu gostaria também que, na fala de cada um, fosse dando sugestão, porque qualquer um que está aqui na mesa ou que está aí pode apresentar um projeto de lei, nós assumimos a responsabilidade de dar entrada na casa como se o autor sob a chancela da Comissão de Legislação e Participação. É a única comissão que não é técnica, é uma comissão política. Os senhores e senhoras aqui podem fazer o projeto de lei. Se tiver alguma questão, a gente tem os técnicos legislativos e que dá. E para nós é um grande prazer. Nesse tempo todo, apenas teve aqui uma pergunta de uma internauta, que nós estamos vendo como é que dá aqui uma burilada que está meio prezado para a gente compreender, mas ele diz assim: Manuel Neto, poderia crescer o direito em diligência e integração aos serviços com padrões de garantia da Defensoria Pública? Você vê que está um pouco, mas vamos tentar. Poderia crescer o direito de diligência aí? Não sei. Que é ao serviço com padrões de garantia. Eu entendi que era para fazer diligência. Né? Pois é, então é o seguinte, cada um, quando for se despedir, dá a sua opinião, que no duro, ele quer saber se a Defensoria pode sair lá do local físico e ir... É como disse o Luiz Gonzaga, o povo tem onde cantar onde o povo está. Então, nós vamos tentar, e quero agradecer ao Manuel Neto da sua participação, que essa interação é a finalidade dessa comissão, e principalmente nós, os deputados, os não deputados, mas convidados que têm responsabilidade pela transformação da sociedade. Começamos lá pelo nosso companheiro Lúcio, depois o Igor, depois o Renato, o Chico Lopes não precisa, aí vem Gilmar, até chegar de novo lá. Agora aqui é só 3 minutos, que é para a gente ter com a palavra o Lúcio. Seu Lúcio, desculpe, Lúcio, a intimidade. Não é porque... Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, o convite da Câmara Federal para estar aqui debatendo hoje esse tema tão importante que é os plantões nas defensorias públicas. Então, agradeço o deputado Chico Lopes, né, e pelo convite, né, e deixo os meus cumprimentos também às demais autoridades da mesa, a esse bravo lutador e guerreiro, o Ivan, né, e dizer também que hoje é dia de luta aqui na Defensoria Pública do Distrito Federal, né? Os defensores, junto com os servidores, estão na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, lutando por orçamento. Né? A notícia que nos chega é que não tem orçamento para pagar salário dos servidores, dos defensores, e isso também não é uma peculiaridade do Distrito Federal, de outros estados também. Então, fica o nosso apelo aos parlamentares que intercedam junto às assembleias legislativas, nos estados, junto aos governadores, para que nós tenhamos o aporte financeiro para sobreviver e para expandir, né? E poder propiciar aí um serviço digno e de qualidade a que todo cidadão merece. Mais, obrigado e uma boa tarde a todos. O próximo, o Igor. Bom, eu queria também, né, agradecer ao deputado Chico Lopes pela oportunidade, pelo espaço da gente discutir esse tema tão sensível e importante no interesse da sociedade, colocar na DEF à disposição dessa casa. Falo também, já roubando um pouco da fala do doutor Gilmar, ali, coloco o defensor-geral, a Defensoria Pública da União também à disposição, né, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal,
para que a gente possa construir uma defensoria pública forte, né? Hoje nós vivemos um desafio muito grande, né, muito difícil, que é de fazer a defensoria com todas essas dificuldades que temos. Mas escolhemos, né, estar aqui, abraçamos esse desafio, né, essa tarefa, esse dever. Enfim, com relação à pergunta, para eu encerrar, do Manuel Neto, acredito que a gente atende respondendo que a defensoria ela atua tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, né? Na esfera administrativa, inclusive com realização de diligências e tal. A defensoria pública, como eu já havia colocado anteriormente, ela tem como objetivo, como mistério, como função, né, evitar, inclusive, a judicialização, né, nessa atuação administrativa. Isso envolve uma participação muito ativa, digamos assim, junto à sociedade civil, com realizações de audiências, com visitas às comunidades, enfim. E para encerrar, eu queria parabenizar mais uma vez e nos colocar à disposição do deputado Chico Lopes. Obrigado pela participação. Agora será a Ana Carolina. Passo o bastão. Eu gostaria de... Sabe quando você errou feio? Foi o que eu fiz hoje, quando eu já estou tão na causa, né, Ivan? Tão na causa que a gente saudou as pessoas e eu olhei para o Ivan olhou para mim, vamos nervosa, e não saudei o principal, a razão de ser de todo mundo estar aqui hoje, que é o Ivan. Porque o Ivan ele é um combustível para mim e para todos os defensores do Ceará. E eu espero, Ivan, que agora do Brasil, que o seu sonho, na verdade, a sua luta, né? Porque não é um sonho, é uma luta, é de todos, e você está expandindo essa luta. E pode ter, se eu puder estar, onde eu puder estar, eu vou estar apoiando a sua luta. E o Ivan ele é um combustível. Por quê? Porque esse ano, todos que estão aqui sabem, foi um ano de crise, um ano difícil, um ano de idas e vindas aqui em Brasília, contra retrocessos. E o Ivan, ele era aquele que me dizia assim, e qual é a sua bandeira? E a sua luta é resistir, ponto. E ele mostra que não, que a luta não pode ser resistir, ponto. Tem que resistir e almejar, resistir e avançar. E ele num tema como esse, que tinha tudo para pessoas desestimularem a nossa vinda, Ivan, dizendo que não é propício, mas... E quando vai ser propício? Se hoje nós não nos unirmos, sociedade, defensores, servidores, para lutar por serviço público de qualidade, serviço da defensoria em todo o país, cumprimento de uma emenda constitucional que já existe, que é a emenda 80. Então, se nós não ousarmos lutar por isso, ninguém vai lutar por nós. Então, assim, eu estou aqui para fazer também, me somar essa luta, fazer a minha parte. Espero que os colegas que estão aqui também falando, né, dando a sua contribuição, possam nos somar para a gente fazer talvez uma frente parlamentar, deputado Chico, em favor da Defensoria Pública. Da emenda 80, eu acho que tem que se divulgar. Ano que vem a emenda 80 completa 4 anos. Pode fazer o documento que eu sou o primeiro a assinar e ir atrás de assinatura. Pronto. Vamos fazer uma frente em favor do não retrocesso em relação à defensoria, do avanço em relação à defensoria. E para ter metas. Metas, sim, porque são 4 anos que ainda tem por aí, e podemos, sim, aos poucos, conseguir chegar nos municípios. E é isso, eu queria caminhar endossar algum documento que possa ser disponibilizado aos deputados de todo o país em prol do serviço do acesso à justiça. Assinando um compromisso, deputado Chico, de que o acesso à justiça não vai ser prejudicado da população. E, finalmente, também disponibilizar o modelo do Ceará para todos os deputados que quiserem levar para os seus estados, né, deputados estaduais, deputados federais que tiverem contato com deputados estaduais, e também defensores estaduais que queiram levar o nosso PL, a cópia, enfim, para os seus estados. Uma boa luta a todos. Obrigado. E obrigada ao Ivan também, né, por ter nos apresentado essa luta. Vamos passar a palavra agora para o Gilmar Menezes Júnior. Ivan, eu parabenizo, né, pela sua luta. A sua luta é nossa luta. Muito obrigado também, pessoalmente, me fez refletir. E obrigado também em nome da instituição.
eu termino dizendo que, no âmbito federal, no âmbito da Defensoria Pública da União, nós já temos uma resolução que ela dá aso, ela dá concretude ao disposto na Constituição, no que diz a atuação ininterrupta da Defensoria Pública da União. Eu acredito que, nesse momento, a luta tem que ser direcionada para os estados que têm menos estrutura e que não têm ainda a previsão, que esses estados também precisam dar concretude ao dispositivo constitucional que diz que o atendimento da Defensoria, assim como do Judiciário, ele tem que ser ininterrupto. Tá bem? Muito obrigado ao deputado Chico Lopes. E estamos à disposição, porque somos parceiros, somos amigos. Estamos em luta da mesma causa, que é a efetivação dos direitos sociais. Quer dizer que o último agora foi o Roseno? Ou ainda tem mais? Não, já falou, né? Já. Diz que os outros eram os primeiros. Obrigado. Eu não sei como é essa conta, não, mas eu queria que ele já leu, tem o Manuel Neto, que pergunta o seguinte: poderia crescer o direito em diligência e integração aos serviços com padrões de garantia da defesa da Defensoria Pública? Está meio... Eu entendi. Pelo que eu entendi, deputado, eu acho que ele estava querendo, sobretudo, falar de serviços defensoriais em diligência. Pronto, eu acho que é isso mesmo. Pelo que eu compreendi da pergunta do Manuel Neto. Primeiro agradecer a pergunta dele, agradecer ao deputado Chico Lopes e a toda a Comissão de Legislação Participativa, agradecer à ADPEC, que fez a provocação a esta comissão, ao Ivan, né, agradecer aos deputados que estiveram presentes, né, e também às assessorias, né, a Graça, do deputado Chico Alencar, está aqui também presente. Fico muito feliz de poder fazer esse diálogo. Ao Lúcio, presidente do Conselho de Ouvidores das Ouvidorias Externas da Defensoria Pública, doutor Igor, doutor Gilmar, doutora Carol. Em relação especificamente à pergunta do Manuel, sem dúvida alguma, a questão é que o ideal seria termos defensores em todas as sessões judiciárias, conforme a PEC 80. Uma alternativa a isso, que tem sido praticada em alguns estados, são serviços defensoriais em diligência, por exemplo, caminhões, como é o caso do Estado do Ceará, a Defensoria Pública Geral. A gente fez algumas emendas orçamentárias, né, porque sem orçamento não tem política. Uma das emendas que eu fiz ao orçamento do Estado era, sobretudo, a dos caminhões da Defensoria, para que defensores com a estrutura necessária fossem ao encontro das comunidades. Obviamente, isso não supre isso que o doutor Igor colocou, nada vai suprir, né, a necessidade inadiável de concursos públicos na medida, né, adequada. Mas essas diligências são feitas periodicamente e, para nós, é muito importante, inclusive, fazer aportes orçamentários. Agora mesmo, eu apresentei 10 emendas orçamentárias em diálogo com a Defensoria Pública Geral, a doutora Mariana Lobo, né, que ela inclusive está aqui em Brasília, está no STF na entrega do Inovari, que, né, a Defensoria Pública do Estado do Ceará está concorrendo em uma das experiências. E nós, para minha alegria, eu acolhi as emendas fruto do orçamento participativo da Defensoria e as apresentei, né? Isso acho que é um trabalho muito importante que a Defensoria Pública do Estado faça esse diálogo com os parlamentares, no sentido que eles apresentem tais emendas. Então, só para responder ao Manuel, já há experiências nesse sentido, tanto é que existe um caminhão servindo para tal. Saudar aqui o deputado Glauber, nosso líder aqui, que está aqui presente, o líder da bancada do PSOL. Glauber, muito obrigado. Nós nos sentimos muito orgulhosos sempre nas suas palavras. E terminar pela luta da independência orçamentária. É necessário que essa autonomia não seja uma autonomia sem dinheiro, ou seja, não basta que a autonomia ela seja do ponto de vista administrativo, mas que ela não seja uma autonomia financeira, inclusive com o percentual do duodécimo resguardado, ou seja, é o duodécimo do quê? Né? O duodécimo de um percentual da receita corrente líquida que deve ser resguardado, porque, de fato, a autonomia se realiza aí. E, indiscutivelmente, né, uma sociedade tão conflituosa, uma sociedade que gera tantos conflitos, se ela não tiver um instrumento de reparação do direito violado, a nossa parca democracia ela vai se vendo todo o dia
corroída e fissurada. Ou seja, pensar naquela mulher da periferia que precisa da ação de alimentos, naquela que foi alcançado pelo Estado Penal, que precisa da defensoria como única possibilidade de opor defesa técnica, né, dos casos de violação da saúde, em que, se você não judicializar o direito à saúde, você não vai ter o direito à saúde. Portanto, numa sociedade cada vez mais conflitiva em razão exatamente da falta de universalização dos direitos sociais, você precisa cada vez mais e sempre da reparação do direito e do acesso à justiça, que se dá, entre outras coisas, pela Defensoria Pública. Mais uma vez, muito obrigado, deputado Chico Lopes, e nos colocamos à disposição para continuar nessa luta pelo acesso à justiça. E, mais uma vez, Ivan, que nos serve de inspiração, também o nosso agradecimento e o nosso elogio. Obrigado, deputado Renato Roseno, deputado pelo pessoal do Estado do Ceará. Em nome da presidente da comissão, a deputada Flávia, nosso agradecimento. E, para encerrar, e aí eu vou limitar o tempo, o nosso companheiro, que é um dos que precisa da melhor vida política, da melhor compreensão desse país, mas ele ainda vai se despedir, que é o último, o Ivan. Passa a palavra, Ivan, e 5 minutos, Ivan, para você fazer a sua despedida por hoje, mas você será sempre convocado quando necessário, ou que alguém provoque, a sua presença aqui é bem-vinda. Até porque você é branco e negro, tem que, né? É brincadeira, vai lá, Ivan. Quebrar o gelo. Obrigado. Eu só tenho a agradecer ao imenso às pessoas que disponibilizaram do seu tempo para estar aqui. Muitas figuras eu não conhecia e que eu fico honrado por vocês estarem aqui. E eu fico muito mais honrado por eu estar aqui legalmente representando o mais pobre. Independente, para mostrar que nós podemos, pessoal. Não vamos deixar que a dificuldade venha nos limitar. Porque a vida tem nos preparado nós para ser prego, só apanhar. Mas tem hora que nós temos que reverter o quadro. Em vez de ser prego, começar a ser martelo, começar a bater. E quando nós começamos a bater, pessoal, começamos a incomodar. Vamos incomodar. Vamos incomodar aqueles acomodados que pensam só no seu umbigo. Então, é isso. Está na hora de nós mudar a história para melhor. Mas eu quero agradecer a todos. E graças a Deus, agora também muito recente, criamos mais um canal de divulgar essa causa. Espero que vocês façam parte dessa causa, que é o canal no YouTube Quanto Vale Uma Vida, ponto. Que vocês possam se inscrever, que vocês possam espalhar essa ideia, porque essa ideia é chamar a atenção de pessoas do mundo, entidades, todas as pessoas do bem, em favor dos mais injustiçados, que é o mais pobre. Então eu quero agradecer também aqui a minha esposa, ficou lá com o nosso filho doente. Ele é muito vulnerável, gripe para ele é muito difícil, mas ele está ruinzinho, mas eu tive que me desprender, deixar meu filho doente em casa, porque hoje eu represento o mais pobre. A situação do meu filho foi toda resolvida em 2011, o plano de saúde foi multado na época em R$80 mil, processado tentativa de homicídio, danos morais à missão de socorro. Hoje o plano não quer mais brigar comigo, me atende top do top, quando chega lá é o doido, é o pai de Mateus, entra, atende, faz tudo, e é isso. Não tem outra forma de as pessoas nos entender. Mas, terminando aqui o tempo, minha função hoje, aqui, é transformar todos aqui em beija-flor. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu não posso deixar de falar dessa história. Estava acontecendo um grande incêndio na floresta. E ali todos os animais saíram em desespero, cada um tentando salvar sua própria pele. O menor deles chamou a atenção, porque o que chama a nossa atenção ou é muito grande ou muito pequeno. Se for normal, não chama a atenção de ninguém. E o menor deles, o beija-flor, tomou uma atitude diferente. Correu ao lago mais próximo, encheu o seu bico d'água e começou a vir apagar o fogo. De tanto ele ir e vir, todos os outros animais pararam e olharam para ele e disseram: beija-flor, deixa de ser tão burro, como é que tu tão minúsculo, com esse teu bico tão pequeno, tu não vai apagar esse incêndio nunca. Ele olhou para os outros e disse: eu estou fazendo a minha parte. O beija-flor desistiu, não. Aí que o beija-flor criou mola, aí que o beija-flor correu. E os outros olharam para os outros e indagaram: como é que nós, por que nós, de vez de criticar o beija-flor, nós viemos se unir a ele? Porque não é interessante que nós escapamos do fogo e viemos morrer de fome futuramente, porque o fogo vai destruir tudo. Vamos combater o incêndio. Houve uma união e todos combateram o incêndio. O moral da história:
que nós todos íamos se unir e vamos passar a ser um beija-flor e começar a apagar esse incêndio, essa injustiça com os mais pobres, que é o acesso à justiça, e vamos vencer. Porque nós, juntos, pessoal, somos uma corrente inquebrável. E você quer tocar no íntimo da alma do político, toque no eleitor. E atenção, ano eleição, ano que vem, vamos prestar muita atenção que nós vamos botar para nos representar. Porque parece que essa causa não representa quase nenhum parlamentar. Poucos se interessam por essa causa. Ano que vem, muita atenção. Porque aqui, literalmente, legalmente, é o parlamentar que representa cada cidadão, pobre ou rico. E, principalmente, o pobre precisa ser enxergado. Porque temos muitos parlamentares bons, mas, infelizmente, ele não se destaca. É só o ruim. Mas eu estou aqui porque eu acredito em uma política decente, em um país melhor, e só vai acontecer quando nós começar a acreditar em nós mesmos e começar a cobrar de nós mesmos e construir um mundo melhor. Ele não cai do céu, não, é construído por nós. Talvez o que nós fazemos hoje, talvez nós nem possa usufruir, mas um filho, um neto, alguém um dia na terra vai usufruir do nosso feito lá atrás. Então, essa é a atenção. Vamos para frente, acreditar que o mundo melhor depende de nós. Meu muito obrigado a todos, ao nobre deputado Chico Lopes, pela sua sensibilidade, ao nobre deputado Renato Roseno, Ana Carolina e todos que compõem a mesa, que representam a categoria. E meu muito obrigado a todo cidadão brasileiro e que nós possamos vencer essa batalha e possamos vencer e mostrar que o país ainda tem jeito. E logo, logo, pessoal, eu contemplo assim, a Lei Mateus sendo lançada no aterro da Praia de Iracema, a data e o ano eu não sei, mas eu vou contemplar. E nenhum cidadão brasileiro, em pouco espaço de tempo, nunca mais vai perder seu ente querido por falta de acesso à justiça, porque nós vamos garantir, junto com os defensores e toda a comunidade do bem nesse país. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Em nome da deputada Flávia Moraes, presidente dessa comissão, já tem um deputado aqui. Escuta isso, nós vamos sair daqui para outra reunião da CLP, no outro canto, já. Em nome da comissão, quero agradecer a todos os expositores, participantes, com muito nos honra com suas presenças e exposição. Está encerrado. Nada mais havendo a tratar, encerra presente a audiência pública. Antes, porém, convoco os membros da CLP para uma reunião deliberativa, hoje, 5 de dezembro, às 13 horas, no plenário 14. Gostou? O almoço é lá. Está encerrada a audiência pública.